eu preciso que, se você leciona em português para uma turma de primeiro ano do ensino fundamental e eu leciono em inglês, e nós vamos trabalhar identidade, de que maneira identidade será trabalhado em português para que eu possa, em inglês, trabalhar identidade com outras experiências. Então, se você vai discutir RG como documento, eu vou trabalhar passaporte. E eles vão descobrir que no passaporte tem informações que estão lá no RG, mas tem outras que não estão. E que serve para outro contexto, onde o RG não me representa. Não é? Então, quando a gente vai trabalhar ali soma na matemática, como é que você vai trabalhar em português soma para que eu proporcione um outro jogo, uma outra brincadeira, uma outra atividade, um outro registro de soma diferente. Então, soma é o que nos une. A experiência didática, a experiência lá na sala de aula precisa ser diferente. Por isso que, para ter esse trabalho tão completo, a gente precisa de uma carga horária maior. Precisa. Infelizmente, com 5 aulas só dentro da grade, a gente não consegue contemplar tudo isso, né? A gente precisa realmente estender. E quais são os principais equívocos que você vê acontecendo nas escolas de uma forma geral, quando a gente fala de educação bilíngue? Uma das grandes dificuldades das escolas bilíngues é fornecer para o professor esse tempo de planejamento integrado. Então, o que acontece? Você acaba tendo 2 currículos dentro da escola. A professora em português faz uma carreira solo e o professor de inglês também. Então, as coisas não se conectam. Isso é uma grande fragilidade de muitas escolas bilíngues. Nós temos aí muitas escolas se posicionando para as famílias como escolas bilíngues e legalmente elas não são, em especial nos estados onde há legislação. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, tem a resolução 190, ela define como uma escola bilíngue precisa organizar-se para se qualificar como escola bilíngue. Então, se hoje essa legislação fosse colocada em prática, eu diria para você que mais da metade das placas de escola bilíngue que nós temos por aí seriam retiradas das escolas, porque elas não atendem ou ao critério carga horária, ou qualificação de professor, ou integração curricular, ou a forma de avaliação. Porque se eu trabalho matemática por meio de inglês, eu preciso também avaliar as aprendizagens em matemática, em inglês e em português. Então, a gente tem aí muito desafio para ser superado pelas escolas bilíngues. Eu penso que a escola não tem que ser bilíngue, mas ela tem que saber o que ela é e ser honesta com a sua comunidade. Né? Ser honesta com a sua comunidade. Não sou uma escola bilíngue, temos um inglês competente, um inglês capaz de formar pessoas bilíngues. Faça bem. A escola de idiomas também não é uma escola bilíngue. E quem é bilíngue nesse país aprendeu em escola de idiomas, então funciona. Mas saiba o que você é e faça, seja claro com a sua comunidade de famílias o que é que você faz com o inglês na sua escola, né? O inglês, o espanhol, o alemão, a língua que for. Né? Para nós aqui em São Paulo e no Brasil, como um todo, né? O inglês é essa língua adicional poderosa. O sul do Brasil está cheio de escolas com alemão. Por exemplo, muita escola bilíngue com alemão, com carga horária enorme em alemão, atendendo legislação, só que não em inglês, mas em alemão. E às vezes nas 2 línguas. Escolas em período integral, com 8, 10 aulas em alemão, 8, 10 aulas em inglês.